Olá, boa tarde. Eu vou começar aqui um vídeo explicando sobre a osmose, simplesmente a osmose. Tem gente que vê osmose e fala, nossa, deve ser uma coisa difícil, né? Mas não, uma coisa simples e fácil. Quando terminar de explicar aqui, vocês vão perceber como é facinho. Ó, a osmose, ela, ela é simples. Um exemplo muito simples de osmose seria você pegar um copo com água. Você poderia pegar um copo ou um tubo aqui, ó. Peguei um tubo aqui, como você pode ver no meu desenho aqui, tem um tubo com água. Nesse tubo, você coloca água dos dois lados. E no meio, como pode ver nessa parte verde aqui, teria vamos supor que fosse uma peneira micro pequena, que só passa simplesmente água, certo? E como você pode ver no meu desenho aqui, tem a água, que é a azul, né? E essas bolinhas vermelhas. Essas bolinhas vermelhas vão perguntar o que é. Seria o soluto. A água é o solvente. Pode ver aqui no desenho aqui, né? E as bolinhas vermelhas seriam soluto. O exemplo para um soluto, eu pegaria o sal. Que seria você colocar água com sal, né? Você pode observar que no meio aqui tem essa vamos chamar de peneira. É uma peneira, mas ela é ela é nomeada como membrana semi-permeável, só passa coisas específicas. E ela está aqui no meio, dividindo em duas partes. Vamos para o lado A e pegar outra cor aqui, porque essa cor aqui é ruim, pegar a cor preta mesmo. O lado A e o lado B. Ela está separando o lado A e o lado B, certo? E você pode ver que do lado B existe mais soluto. E a mesma quantidade de solvente que do lado A. Está vendo que o solvente aqui é água? Eles batem o mesmo, certo? E no lado A, ela tem pouca quantidade de soluto. Ou seja, pouca quantidade de sal, né? Que eu daria o exemplo. Então, a osmose, ela seria uma coisa tipo muito simples. O que seria ela? A osmose seria essa seta aqui, tá vendo essa seta amarela? A osmose seria essa seta aqui, ó. Tá fazendo o movimento do que? Você pode perceber aqui. Do lado A para o lado B. Ou seja, a osmose seria como posso dizer? A transição do solvente do que tem menos soluto para o que tem mais soluto. Ou seja, do lado A, ela iria para o lado B. O solvente, que seria, no meu exemplo de água e sal, seria a água. Ela iria para o lado B. E aí, nessa parte do desenho aqui, posso dizer que ela ficaria assim, ó. E aqui a gente pode meio que apagar, né? Você tem um pedacinho de borracha maior aqui. Peguei um pedacinho de borracha maior aqui. Poderíamos apagar uma parte de solvente, que no exemplo seria água. Porque, como eu disse, ela acaba indo para o outro lado. Aí surge uma pergunta. Pô, por que o soluto não vai também? Essa é uma pergunta boa. Porque na membrana semipermeável o soluto não passará. Ele não passará. O único que passará será o solvente, que é a água. Então aqui o soluto não passa. Ele não consegue passar. Não passa. Entendeu? Por isso que a quantidade de soluto do outro lado não aumenta. Só a água aumenta. Só o solvente aumenta. Esse é o processo de osmose. A transição, resumindo, a transição do solvente do solvente do lado que tem menos soluto para a transição do solvente do lado que tem mais soluto. Essa seria a osmose. Galera, voltei aqui. Agora você pode ver que a imagem mudou, né? Agora eu vou falar uma outra coisa. Um outro tipo de osmose. Que seria a osmose. Eu vou falar da pressão osmótica e a osmose reversa. Antes de falar da osmose, foi o que? Foi a transição do solvente de menos, no lugar que tem menos soluto, para o lugar que tem mais soluto, certo? Que aqui nessa imagem aqui também tem o processo de osmose, tá vendo? Agora eu vou falar sobre a osmose, a pressão osmótica, né? Primeiro, porque eu tô bugando aqui porque falar osmose é difícil.
a pressão osmótica. Seria o que? Uma força contra a osmose. Isso também seria a osmose reversa. É uma, ó, vocês podem perceber que aqui na minha imagem, a osmose sendo acontecida da direita para da esquerda para a direita, certo? E como pode perceber ali embaixo, né? Tá tudo acontecendo certinho ali. Você tá vendo que o solvente está o solvente está maior de um lado e do outro lado tá menor, né? Que tá maior, que é o lado A, vou nomear de novo. Lado A e lado B. O solvente está maior no lado A e tá menor no lado B, porque a osmose já aconteceu. O solvente foi pro lado que tem mais soluto, certo? Antes eles estavam em níveis iguais, tipo aqui e aqui. Agora ela tá lá do outro lado, a osmose já aconteceu. Aí, para acontecer a pressão osmótica, seria necessário você pegar, vamos supor, o que é isso daqui? Podemos nomear com, sei lá, qualquer coisa. Você pega qualquer coisa que faz uma pressão, ou seja, não escape o ar, né? Você obrigue a água aí. E aqui no meio perceberam também, né, que a membrana lá, aquela partezinha lá, aquela que eu tinha nomeado no outro de peneira, ela ainda tá aqui. Ou seja, o soluto ele não irá passar. Então, com a pressão exercida no lado A, o que acontece quando você pressiona uma coisa? É do que ela vai começar a ser obrigada a ir para outro lado. Ou seja, a osmose reversa e a pressão osmótica seria você pressionar o lado que tem mais soluto e mais solvente, depois de acontecer a osmose, né? Você pressionar esse lado para só o soluto, quer dizer, só o solvente, que seria a água aqui, né? Lembra do exemplo de água e sal? Que seria só a água, só ela passar para o outro lado. Apenas ela poderia passar. Ou seja, a água passando para cá, o que vocês podem perceber? Vai ficar sem o sal, o soluto. Ou seja, vamos supor que ela fique limpa. Então, esse processo de osmose inversa e pressão osmótica, ela é usado também para bastante para, tipo, vamos supor, não posso falar limpar água, mas é tipo isso, entendeu? Porque você acaba pressionando o solvente aí pro outro lado, onde ele tava. Só que você acaba pressionando tudo e o soluto fica, vamos supor, o soluto iria ficar mais ou menos aqui nessa linha e o solvente iria ficar mais aqui. Porém, do lado de cá, a quantidade de soluto seria a mesma, ou seja, seria muita água para pouco soluto. Entendeu? Essa é a osmose reversa ou a pressão osmótica. E aí, para você calcular a pressão osmótica em termos matemáticos, né? Tem uma mini fórmula aqui, ó, que seria... Ah, esqueci de falar uma coisa. A pressão osmótica, ela pode ser representada também como π. Você sabe o sinal chamado de π, né? Porém, aqui ela não vale 3,14, né? Na matemática você não está acostumado a saber que é 3,1415, né? Ela não vale isso. Não vale isso. Aqui ele só é um símbolo que representa a pressão osmótica. Ele não significa 3,14. Então quando você vê isso daqui quer dizer que é pressão osmótica. A pressão osmótica, para você resolver ela, você teria que ter M vezes R vezes T. O que seria M vezes R vezes T? O M seria a concentração de mol por litro da solução, né, de osmose. O constante geral, que seria quase sempre, acho que sempre 0,82. E a temperatura da solução, né, do solvente soluto. Só que essa temperatura você não usaria em graus Celsius, né? Você usaria em Kelvin. E seria M vezes R vezes T. Esse seria o modo de calcular a pressão osmótica em formas matemáticas. E é isso. Se você não entendeu, volte para assistir mais uma vez. Valeu! E falou!